Nós temos aqui as reações de substituição em hidrocarbonetos e são dois casos que a gente estuda. A substituição em alcanos, que são aqueles hidrocarbonetos que apresentam apenas ligações simples entre os átomos de carbono, e também a substituição em compostos aromáticos. Especificamente, a gente vai ter a substituição em cima aqui do benzeno. Bom, então são esses dois casos, é até fácil de lembrar. Se nós tivermos alcanos e aromáticos reagindo com uma substância, nós temos uma reação de substituição. É fácil também de analisar porque nós vamos ter a troca de um átomo de hidrogênio do alcano ou do aromático por um átomo ou então grupos de átomos que ficarão no lugar desse hidrogênio que foi substituído. Belezinha? Eu vou colocar aqui de uma maneira genérica para a gente tentar entender como é que nós vamos fazer todas as reações de substituição sem precisar ficar memorizando muitas coisas, né? O que a gente vai ter que entender é onde é que estão as cargas dentro da ligação carbono-hidrogênio. Lembrando que nós vamos, na substituição, substituir um átomo de hidrogênio e no lugar colocar alguma coisa, né? E para isso ficar mais fácil, a gente pode identificar cargas. Lembrando da eletronegatividade, ou da fila de eletronegatividade, né? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital metais. Nós lembramos aqui que a fila de eletronegatividade cresce no sentido do flúor. O flúor é o elemento mais eletronegativo, né? E lembrando que a eletronegatividade é a capacidade que o átomo tem em atrair o elétron para si na ligação covalente. Quanto mais eletronegativo ele é, mais o paraletrônico está na sua direção e sentido. Entre carbono, fósforo e hidrogênio, muitos autores colocam que a eletronegatividade ela é particularmente ali muito parecida, né? Aproximadamente igual. Sim, ela é aproximadamente igual, mas existe uma pequena diferença e o carbono ganha nessa diferença em relação ao hidrogênio. Sendo assim, nessa ligação carbono-hidrogênio, o carbono fica com uma carga menos e o hidrogênio fica com uma carga mais. Essas cargas não são cargas reais, são cargas parciais por conta da diferença de eletronegatividade, né? Esse composto, esse nosso hidrocarboneto, ele vai reagir com essa substância genérica que eu chamei aqui de AB. Vamos supor que o B seja mais eletronegativo, então fica com uma carga menos, e aqui eu tenho uma carga a mais em cima do A. Se a gente já conseguiu identificar as cargas, tanto no hidrocarboneto, quanto também na substância que irá reagir com esse hidrocarboneto, agora a gente quebra entre as cargas. Então, quebra entre o positivo e o negativo. E a gente vai fazer o seguinte, o positivo de um, ele vai entrar lá junto com o negativo do outro, beleza? O positivo de um entra aqui com o negativo do outro. E aí a gente troca, substitui um átomo por um outro, beleza? Então nós temos o carbono que ali estava, né? No lugar do hidrogênio que estava aqui, nós vamos colocar então, ó, ficou negativo, quem vai entrar no seu lugar é o A, beleza? Lembrando que esse A pode ser um átomo ou então um grupo de átomos, né? E aqui o H, que então estava positivo, fica com o B que é negativo. Então nós vamos ter aqui o HB sendo formado, beleza? Esse é o nosso produto então da substituição. Trocou-se um átomo de hidrogênio do hidrocarboneto e no lugar colocou-se um átomo ou grupo de átomo. E a ideia é sempre a mesma, descobrir onde estão as cargas, né? Aqui no hidrocarboneto vai ser sempre igual, positivo para o hidrogênio, negativo para o carbono. A gente só tem o trabalho então de identificar as cargas na substância que irá reagir com este nosso hidrocarboneto. Vamos fazer alguns exemplos. Ó. Vou pegar aqui o metano, CH4, né, para reagir com algumas substâncias para a gente ver como é que vai ser a reação de substituição. Vou pegar primeiro caso com o gás cloro. Já abri a molécula para ficar mais fácil. Na maioria dos casos, os examinadores colocam a reação falando com gás cloro, então Cl2, ou coloca Cl2 direto. Para a gente vai abrir em ClCl observando as ligações para saber onde estão as cargas positivas e negativas. Essas reações com gás cloro, elas precisam ser auxiliadas, né? Ou então por luz, de um comprimento de onda específico, ou então por aquecimento. Luz e aquecimento vai ajudar na quebra dessas ligações, facilitando então o processo de substituição. Bom, bora lá. Entre carbono e hidrogênios, o carbono é um pouquinho mais eletronegativo, carga menos, o hidrogênio carga mais. Cloro e cloro, você fala, bom, não existe, claro, evidentemente, diferença de eletronegatividade aqui, mas o que a gente pode pensar? Os elétrons não se encontram parados, de maneira alguma, nada está parado em nenhuma molécula. Sendo assim, a gente pode pensar que instantaneamente uma região ficou com excesso de elétrons, enquanto uma outra região ficou com falta de elétrons, né? E aí, a gente supõe essa falta e esse excesso de elétrons, geram-se cargas positivas e negativas, a gente quebra entre essas cargas, positivo de um vai com o negativo do outro, né? Então, ó, positivo de um, o hidrogênio, vai com o negativo Cl do outro.
o positivo aqui de um vai com o negativo lá do outro, beleza? E a gente faz o produto de substituição. Então, nós tínhamos lá o metano com seus 4 hidrogênios, um hidrogênio fora substituído e no lugar nós colocamos um átomo aqui de cloro, né? O positivo que ficou o hidrogênio se ligou ao negativo que é o cloro, formando então o HCl, beleza? Esse composto que a gente formou, perceba que nós temos aqui um haleto de alquila, né? Ele é um clorometano ou cloreto de metila. Ele partiu aqui do metano, um composto sem função orgânica, formamos então um haleto orgânico, beleza? Em relação aos nomes, aqui a gente não ficou dando nome em nenhum momento. Falou assim, vamos fazer a reação e ver o que dá no produto, né? Mas aí os químicos gostam, adoram ficar dando nome para as coisas, né? Como ele reagiu com cloro, nós podemos falar que essa reação é uma reação de cloração. Sim, claro, evidentemente é uma reação de substituição, né? Evidentemente a gente pode falar que aqui nós temos uma reação de substituição também chamada, beleza? Mas qual substituição? Como ele reagiu e colocou no lugar do hidrogênio um átomo de cloro, nós temos uma cloração. Quantos átomos de cloro foram colocados ali? Isso que é interessante. Apenas um. Então, nós podemos falar que também nós tivemos aqui uma monocloração, certo? Monocloração. Aí a gente pode tratar de uma maneira um pouco mais genérica também essa reação. Como o cloro é da família 7A, são halogênios, nós podemos falar que essa reação é uma halogenação, né? Então, olha só como as coisas podem acontecer nos textos. Houve uma reação de substituição? Sim. Beleza. Qual substituição foi? Nós podemos falar que foi uma halogenação, porque substituiu um átomo de hidrogênio e colocou um halogênio no lugar. Qual halogênio foi? Cloro? Sim, então nós podemos falar que essa substituição foi uma cloração. Tá. Mas quantos átomos de cloro foram colocados? Apenas um? Então nós temos uma monocloração. Beleza? Esse é o produto monoclorado que a gente tem aqui do gás metano, belezinha? Então, cuidado com esses termos que a gente pode fazer uma junção deles e é uma salada que vira, beleza? É interessante notar que, nesse caso, a gente só substitui um átomo de hidrogênio e colocou um átomo de cloro no lugar. Se nós tivermos excesso de gás cloro, é claro que a gente pode substituir todos os átomos de hidrogênio e colocar aí cloro até substituir todos os hidrogênios. Então, a gente pode fazer uma cloração total, ou também a gente pode falar que foi uma halogenação total, ou falar que foi uma substituição total, depende da quantidade, tá? Essas quantidades, elas vão ser indicadas ou no texto da questão, ou então pela equação com os valores ali da proporção estequiométrica. Para essa reação que a gente viu, nós estávamos tratando, nem falei ali, mas é uma proporção de 1 para 1. Se ele colocasse 1 para 2, 1 para 3, 1 para 4, aí a gente já começa a suspeitar que nós vamos ter mais de uma substituição. Ou no próprio texto ele quer saber, olha, eu quero saber qual é o produto da substituição total do metano em relação a uma cloração, por exemplo. Belezinha? Então tem que ficar atento aos nomes ou à descrição do texto que ele vai colocar pra gente, beleza? Bora continuar. Vou pegar um outro exemplo aqui, metano também, só que agora eu vou reagir com ácido nítrico, HNO3, lembrando que é um ácido forte. Nessa reação, nós vamos ter como catalisador o ácido sulfúrico, H2SO4. Bom, perceba que aqui os ácidos, principalmente ácido nítrico e sulfúrico, na química orgânica, eles são observados de uma outra maneira. Eles sempre serão destacados aqui, né, em relação ao grupo OH. Então, vamos destacar um OH, vou pegar um hidrogênio, juntar com oxigênio e vou destacar esse grupo aqui. E verificar o que sobrou. Tem o nitrogênio, né, e sobraram 2 oxigênios. Então, o ácido nítrico ele é observado dessa maneira. Na química orgânica fica muito mais fácil, principalmente nessas reações. Por quê? Agora a gente consegue identificar as cargas. Ó. A gente pode pensar OH menos, né, e o restante tem que ser mais. Né? Todo esse grupo aqui, o NO2, fica com carga positiva. Aí a gente vai lá no hidrocarboneto, ó, carga menos, carga mais, descobriu as cargas, quebra entre as cargas, positivo de um vai com o negativo do outro, né? E faz a troca, a substituição. Então, nós temos ó, o positivo de um com o negativo do outro, beleza? Então, o positivo, que aqui esse NO2, vai com o negativo do outro. E aí nós vamos formar o produto da substituição aqui desse nosso hidrocarboneto. Ó, no lugar do átomo de hidrogênio, então, nós introduzimos um grupo NO2 e, então, H mais com H menos, HOH formou a aguinha com o produto, beleza? Esse composto aqui que a gente formou, a gente lembra lá da função orgânica, ele é um nitrocomposto, né? Nitrocomposto. Como a gente introduziu o grupo nitro aqui, o NO2, então ele é chamado de nitrocomposto. Vamos aos nomes. Foi uma reação de substituição? Sim.
Por que a gente sabe? Porque era um alcano reagindo com alguma coisa. E trocou um átomo de hidrogênio e no lugar colocou-se um grupo de átomos. Então a gente pode falar que sim, foi uma substituição. Qual? Reagiu com ácido nítrico? Então nós vamos chamar de nitração. Tá. E quantos grupos nitro foram introduzidos para a formação desse nitrocomposto? Um só? Então a gente pode falar que foi uma mononitração, tá certo? Nitração. Podemos ter nitração total, né? E assim por diante. Legal. Aí a gente pode, então, bom, são esses dois casos, na verdade, chamar de nitração ou nitração, no caso mais genérico, amplo, e mononitração, indicando que a gente teve apenas uma substituição de um átomo de hidrogênio por um grupo nitro. Beleza? Facinho de observar, então, esse processo, né? Vamos mais, porque você disse que aqui poderia ser com alcano, mas também poderia ser com hidrocarboneto aromático. Beleza, então vou reagir aqui com benzeno, né? Vou pegar o benzenão aqui e botar para reagir com ácido sulfúrico, H2SO4. Essa reação vai ser auxiliada por aquecimento. Eu falei assim, mas cadê o hidrogênio? Aí o hidrogênio vai por nós mesmos, né? A gente pode destacar qualquer átomo de hidrogênio, porque qualquer um deles, aí, tanto nos exemplos anteriores como aqui no benzeno, eles são equivalentes. Qualquer um deles, digamos assim, serve, beleza? Ácido sulfúrico, assim como o ácido nítrico, a gente não vai olhar ele assim não. É melhor olhar destacando um grupo OH, beleza? Destaca um hidrogênio e um oxigênio, então nós ficamos com enxofre, sobraram ainda 3 oxigênios e ainda um átomo de hidrogênio. E aí fica fácil, OH menos, e o restante aqui é mais, beleza? Lá no hidrocarboneto, no benzeno aqui, então carbono, né? Esse átomo de carbono está aqui, ele fica com carga menos, hidrogênio fica com carga mais. Descobriu as cargas? Quebra nas cargas. Separa aqui nas cargas, separa nas cargas, e o que acontece agora? Positivo de um vem com o negativo do outro, né? Então, positivo de um vai lá com o negativo do outro aqui. E aí nós formamos o produto de substituição, beleza? Vou pegar aqui o benzeno, muito bem. E aí nós vamos ter, no lugar do hidrogênio, que a gente vai colocar esse grupo aqui, SO3H, beleza? E aí, hidrogênio com OH, nós vamos formar a aguinha com produto H2O. Beleza? O que a gente formou aqui foi um ácido sulfônico. Esse daqui é o nosso ácido, é uma função orgânica chamada de ácido sulfônico. Beleza? Reagiu com ácido sulfúrico, olha o nome que a gente vai ter. O processo conhecido como uma sulfonação. Beleza? E aqui, de novo, como entrou apenas um grupo ácido sulfônico, a gente pode falar que foi uma monossulfonação. Beleza? Então, nesse caso especificamente, monossulfonação. Os termos são bem tranquilos da gente analisar, belezinha? Bom, os casos das reações de substituição nos hidrocarbonetos são sempre feitos dessa mesma maneira. Separa nas cargas, quebra ali entre as cargas, o positivo de um vai com o negativo do outro. Claro que tem muito detalhe para a gente analisar ainda. Aqui foi só a gente entender como que é a mecânica da coisa, beleza? Na próxima parte eu te mostro 2 reações de substituição específicas para o anel aromático, que são a acilação e a alquilação de Friedel-Crafts, beleza? Te vejo lá, até mais.